Bom dia, pessoal. Hoje eu queria levar para vocês uma pequena reflexão do Evangelho de hoje. Ele é uma transcrição do livro de Marcos, seu capítulo 3, versículos 20 a 35. Vamos refletir um pouquinho sobre o que Jesus fala para a gente nessa passagem de hoje, qual que é a mensagem que ele quer deixar para a gente no sentido de seguimento ao reino de Deus. Bom, o Evangelho nos diz o seguinte: Jesus voltou para casa e outra vez se ajuntou tanta gente que eles nem mesmo podiam se alimentar. Quando seus familiares souberam disso, vieram para detê-lo, pois diziam: ele está ficando louco. Os escribas, vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas vai se acabar. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus bens sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear a sua casa, bagunçar sua vida. Em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será réu de um pecado eterno. Isso porque diziam, ele tem um espírito impuro. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente, e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus, esse sim é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, bom, quando Jesus estava lá no templo, talvez vocês se lembrem bem dessa passagem bíblica, e expulsava os vendedores, os cambistas que estavam lá no templo, alguém perguntou para Jesus, para testá-lo, se era lícito, então, pagar imposto a César. Já que Jesus estava ali defendendo a santidade do templo e a igualdade, ele estava defendendo a justiça. Bom, Jesus, como sempre, dando respostas inteligentes, não as respostas que eles queriam ouvir, mas as respostas que vêm de Deus. Jesus manda que ele traga uma moeda, e aí ele pergunta para as pessoas, pergunta para quem os perguntava, para quem os testava: de quem é a imagem dessa moeda? E aí alguém fala: a imagem é de César. Então Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que eu estou falando dessa passagem do Evangelho? Para poder explicar essa de hoje. Bom, tem uma ligação muito grande se você parar para pensar, refletir pelo seguinte: nessa ocasião dos ensinamentos de hoje e naquela ocasião, daquele ensinamento de Jesus no templo, ele está deixando bem claro que se dê ao mundo o que é do mundo e a Deus o que é de Deus. Assim como hoje ele vai falar que um reino dividido ao meio, uma família dividida não se sustenta, o seu amor dividido não se sustenta e não tem base. Pensa um pouco. Se você deseja dedicar o mesmo amor ao mundo e a Deus, vai ser impossível que você próprio sustente esse amor. Se você deseja dedicar o mesmo tempo da sua vida ao mundo e a Deus, você não vai conseguir fazê-lo. Não que o mundo seja contra Deus, não que Deus seja contra o mundo. Mas acontece que são caminhos distintos. O caminho que leva à santidade, muitas vezes,
não passa pelo caminho que leva aos prazeres do mundo. E muitas pessoas querem e desejam sincronizar as duas coisas de uma maneira exata, fazendo coisas erradas durante toda a sua caminhada de vida e, ao mesmo tempo, no final do dia ali, vão à missa, vão rezar e se acham salvos. E aí depois, quando voltam das celebrações, quando voltam das missas, eles voltam a fazer tudo de errado, mas se acham justificados pelo fato de que já rezaram. Ou seja, querem sincronizar a sua vida, entregando ao mesmo tempo a Deus o que é de Deus, porém, ao mesmo tempo ao mundo o que é do mundo. Impossível. Isso não dá certo. Jesus vai mostrar hoje no Evangelho que se você se divide, você não se mantém de pé. Você não sabe a quem seguir. Também é muito válido para a gente lembrar de quando Jesus diz: você não pode seguir a dois senhores, ao dinheiro e a Deus. Ou amará um e desprezará o outro, ou então amará esse outro e desprezará esse primeiro. Você tem que escolher. Você tem que escolher. As pessoas hoje, na passagem do Evangelho, acusavam Jesus de expulsar os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Como é possível que isso aconteça? Como é que alguém é contra si mesmo? Como que o próprio demônio, o próprio Beelzebul seria contra ele mesmo, a ponto de ele o expulsar? E Jesus vai falar claramente, isso não faz o menor sentido. E ainda fica mais incisiva a questão que ele coloca, quando ele diz: olha, isso é muito sério pensar desse jeito. Os seus pecados, eles podem ser perdoados porque Deus é misericordioso, mas tem um limite. Não blasfemem contra o Espírito Santo de Deus. Não digam jamais que o Espírito Santo de Deus é movido pelo poder do mal. Isso é sério. Isso é sério. Isso é digno de ser réu de um pecado eterno. Muito cuidado com quem que você dedica o seu amor, com como você fala e se dedica ao Espírito Santo. No final dessa passagem, Jesus ainda fala para a gente: aqueles que me pertencem, ou seja, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Queremos pertencer a Jesus Cristo. Eu sei de mim que eu quero pertencer a Jesus Cristo. Sei que você também quer pertencer a Jesus Cristo. Ele deixa o caminho. Façam a vontade de Deus. Mas não se dividam. Não se dividam. Dê a Deus o que é de Deus, ao mundo o que é do mundo. Se o seu amor está dividido entre o mundo e Deus, você vai ruir. A sua vida provavelmente não vai se manter. Digo, da vida eterna. Escolha. Deus ou o mundo. Pense bem, preste atenção. Não estou falando que as pessoas devem deixar de viver esse plano terrestre porque seria um Deus contra o mundo. Não é isso. É saber diferenciar as coisas. Viva a sua vida dedicada ao mundo, porém com todos os parâmetros divinos. Como é que se faz isso? Ponha Deus no centro da sua vida. Não o coloque como uma figura de referência para uma determinada ordem de afazeres. Vou explicar. Não faça o seguinte: comece a semana, vai à missa e aí depois vai falar para si mesmo: eu já fui à missa, já rezei, agora eu já estou com essa parte cumprida, eu posso viver largado o resto da semana, por assim dizer. Não, não é isso. Coloque Deus no centro de tudo. Vá para uma reunião, vá para o seu trabalho, vá para o seu lazer, vá para a sua reunião de amigos, sorria, brinque, mas sempre com os parâmetros divinos. E quais são os parâmetros divinos? Bondade, sinceridade no seu coração, fazendo coisas certas, ouvindo coisas boas, falando coisas boas, se divertindo de forma saudável.
Não quer dizer que você seja proibido de aproveitar os prazeres do mundo. Só os faça baseado nos parâmetros divinos. Isso é a sincronia perfeita. Isso é amar a Deus acima de tudo. E viver a condição do mundo conforme Ele mesmo te deu. Agora, se você quiser viver em tudo a condição do mundo, tal qual Ele se apresenta a todo momento, todos os prazeres do mundo, da forma que eles são jogados para você, e ainda assim querer amar a Deus em sua integridade nesse amor, não vai dar. Não dá. Não tem como manter assim. Porque, infelizmente, e eu repito, infelizmente, muita coisa dos prazeres que o mundo nos oferece é contra esse amor de Deus. Infelizmente é assim. Portanto, pense bem na sua vida, pense bem nos seus afazeres, pense bem na sua dedicação enquanto ao mundo e enquanto a Deus. Lembre-se, o seu amor no seu coração, dividido, não se sustenta. A sua vida, a sua dedicação dividida, não se sustenta. E em sincronia com o outro evangelho do qual falei, dê a Deus o que é de Deus e ao mundo o que é do mundo. Seguindo essas dicas, só me resta dizer, viva feliz, feliz de verdade. Bom domingo, ótima semana, Deus te abençoe.